Gente, estou aqui empolgadíssima, feliz, porque hoje eu não sei se eu posso, assim, ter essa intimidade de falar que eu estou recebendo uma amiga. Pode, é Uma amiga amiga, mesmo. uma especialista, referência na saúde estética. Ela que tem aí ensinado milhares de profissionais sobre lipedema. Priscila Nardi! Oh, meu Deus! Maravilhosa! Ai, gente, que chique, quem é? E é amiga mesmo, viu? Que e eu bom. falo que, ó, todos os congressos, tô lá, Priscila Nardi, primeiro lá, ó. Embaixadora do Beauty Summit 360! Ai, gente, que prazer. Eu falo que sempre é uma honra estar com vocês. A gente que tá na estética com propósito, né? E a gente conecta pessoas que estão, né, no mesmo propósito, né? Isso E faz. para nós é um prazer, é uma honra, né, te receber e saber que, assim, nossos propósitos, né, Sim. estão tão conectados, tão alinhados. Exatamente. E a gente que tem acompanhado tudo que Deus tem feito na sua vida e a gente olha e fala, gente, que lindo, que bom que nossos caminhos se cruzaram. Exatamente. Eu falo que quando a conexão vem com esse propósito, com a missão, não tem como não se emocionar e não ser para a vida, né? E vou falar, gente, meus mentores! Verdade. Com honra, porque deixa eu falar com vocês, que potencial. São meus mentores na minha clínica, porque além de professora, de palestrante, de tudo aí, eu tenho uma clínica. E eles são os mentores na minha clínica. E deixa eu falar, são os melhores mentores. Que estratégia que eles oferecem, que bacana que eles têm esse know-how e conseguem realmente entender a minha necessidade e entregar a estratégia correta. Não, gente, o mais incrível, ela que palestra, é palestrante internacional, ela que está em todos os congressos, tem as mentoradas dela, que ela dá a aula, né, os cursos dela, e ainda, gente, se preocupa com a gestão da clínica. Uma clínica que já é referência na cidade, mesmo assim ela identificou o potencial que ela tem e falou, Débora e Jonatas, quero mais, quero ir além. Quero ir além, exatamente. Mas é isso mesmo, porque não adianta. A gente sempre tem que crescer. A gente tem, se nós temos potencial, e a gente tem que procurar isso. E na clínica, é isso aí. Vocês têm um know-how diferente que eu não tenho. Eu sou mentora, mas vocês têm algo que eu não tenho. Então, eu acho que a gente tem que procurar ser melhor, né? Ter esse crescimento profissional, não só na carreira de palestrante, mas também na clínica, na gestão. Porque se não tiver gestão, gente, tem sucesso? Não tem. Eu digo até que, como você falou, começou falando estratégia, né? A gente até usa isso, né? O mercado hoje, ele mudou. Sim. O mercado não é o mesmo de 2014, não é o mesmo de 2010. Não. Né? O mercado mudou completamente. E se você não tem estratégia e não tem foco no teu negócio para que ele seja lucrativo, infelizmente, você corre um sério risco de ficar para trás. Mas é o que tem acontecido muito, né? Eu vejo muito relatos de alunas que perdem o gosto pela estética e estão batendo um desespero na porta porque eu tenho métodos e não estou faturando. É aquela coisa, muito conhecimento técnico e sem gestão clínica, né? Financeiro, daí vem a frustração, a desmotivação. E aí desanima, e aí querendo ou não atende com a mesma firmeza, com a mesma intensidade, com a mesma excelência quando você está tranquilo, né? E assim, não existe. Eu falo que não é porque são vocês meus mentores, mas não existe sucesso sem estratégia e sem organização. Tem que organizar a casa. Sim, com certeza. Né? Nós três estivemos palestrando, né, no Estética, e nós falamos muito disso, né? Que o profissional da estética, ele precisa começar a entender que enquanto ele não desenvolver esse olhar 360 e continuar buscando conhecimento, né? Desenvolvendo cada vez mais o raciocínio clínico, mas também desenvolver o olhar de gestão, entender que ele precisa ter um olhar para o negócio dele, saber os indicadores de performance e ver o quanto ele tem potencial ali da gestão da clínica dele para faturar e crescer, porque hoje em dia você já é referência, já tem uma clínica muito bem consolidada na cidade e você é muito bem posicionada no marketing digital. Hoje, o que a gente vê? Os profissionais, eles querem estar no digital, mas não olham para casa, não olham para a clínica,
tenha dificuldade desse processo, daí acha que o marketing ali, estar no Instagram é o suficiente. Enquanto ele não olhar e gerir o negócio dele, não é isso que vai trazer o lucro e que vai realizar os sonhos dele. E sabe o que eu falo muito? O marketing... Tem pra falar, né? Mas nós somos assim. Mas eu falo muito que o marketing, ele é alto-falante. Então, ele vai propagar o que você é na clínica. Então, não adianta você propagar uma desorganização. Então, não vai ter a coerência. Sim. Entende? Então, o marketing tem que ser só um alto-falante do que você é na sua clínica. E hoje está invertendo os papéis. As pessoas querem propagar e depois capacitar. E não tem como. Né? Então, primeiro você tem que ser boa para ter esse alto-falante propagando. Agora, eu vou falar que eu já sou, mas quando chega, eu não tenho o que oferecer. Então, é isso que tem acontecido. Eu estava falando, eu falei sobre inteligência artificial, né? Falei, a inteligência artificial vai potencializar o caos na estética. Por quê? Ela ajuda, mas ela precisa saber quem é você, ela precisa entender o teu negócio. E às vezes, quando você não faz o básico, que é o que você está falando, não entende seus indicadores, não sabe exatamente para onde vai, não sabe o que, nem como atender, porque se você tem um problema hoje, já no WhatsApp, de atender o cliente e jogar o cliente para a agenda, a IA ela vai ter que aprender com você. E aí a gente sabe que método, que aí você tem algumas empresas de IA que trazem um roteiro meio que padronizado. Só que o padrão não funciona para todo mundo. Nós temos um DNA nosso. E se você não imprimir o seu DNA na tua clínica, você também não se posiciona. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pode perguntar. Será que vocês acham que a IA vai deixar a gente, não vou falar burro, né, mas com menos conhecimento? Você acha que as pessoas vão parar de querer estudar para poder só propagar pela IA? A gente está falando sobre isso. É um risco. Por quê? Porque realmente ela está evoluindo. Existe até uma discussão se a IA pode chegar a ter consciência ou não. Que é loucura, né? Mas assim, loucura. O que aconteceu conosco na Revolução Industrial? Sim. Máquina começou a fazer muita coisa que era o homem que fazia. Claro. Provavelmente não, eu digo, nós estamos vivendo um outro momento, uma outra revolução, e vai vir outra logo mais, porque agora é muito mais rápido, uma mais próxima da outra. Entendi. O poder da tecnologia dobra a cada 18 meses, só que eu acredito que venha até mais rápido isso, viu? Sim. Até mais rápido. Então, dizer para você que ela vai deixar a gente preguiçoso, já está deixando muita gente. Muita gente já está deixando de pensar. Mas quem não ficar preguiçoso e aprender a usar da forma correta é quem vai liderar. Entendi. É porque, assim, a gente pode usar a IA ao nosso favor. Porém, ela não pode fazer a sua função. A IA, ela também tem que ser um refinamento do que você é. Ela não pode ser você. Então, até o comando você tem que saber dar de forma que ela só vai aprimorar, só vai enriquecer o seu conteúdo e não criar o seu conteúdo. Vamos usar a estética aqui para um exemplo prático disso que você perguntou. É o seguinte. Quando teve a onda dos grandes métodos, sim. O que acontece com as clínicas que sempre estão só aplicando o método? Que vamos falar que só aplica o método. Só fica naquele método e ali e ela não cria mais nada. Então, vai estagnar. Exatamente. Né? O que vai acontecer com a pessoa que é preguiçosa com a IA? Ela vai criar igual a todo mundo. Ela vai ficar na mesmice. As respostas vão ser iguais. Foi o que eu estava conversando hoje. Hoje a gente está falando sobre isso. A IA, ela serve como... Não é errado usar a IA da forma correta. A IA, ela vai te ajudar a realmente organizar suas ideias e filtrar o que é legal para você propagar. Agora, a IA, ela não pode falar assim, um exemplo, tá? Cria um conteúdo X. Aí dentro da sua a cabeça da IA cria. Porque aí você vai perder a sua essência, você não sabe a veridicidade daquele conteúdo, porque pode falhar. Então, eu acredito que é bom, vai ser um mercado legal, mas tudo tem que saber usar. Né? Com certeza, com certeza. E se não tiver realmente a dedicação e a disposição... Sim. Vamos falar de um básico aqui, ChatGPT. Sim. Se a pessoa não se dedica para tempo, para
escrever todo o prompt que ela quer ali, né, que seja feito, muitos querem, crie isso para mim. Sim. Pá. Mas não coloca, né, tudo, a essência do que você Sim. quer realmente, que seja todo o comando correto, né? Isso. E trazer ali o básico. O básico. E é até engraçado, Priscila, nós cristãs, né? Outro dia, meu filho, achei tão engraçado, ele teve um compromisso na igreja, de repente ele estava lá, tudo no chat. Eu falei, Nicolas, olha a Bíblia, o que você está fazendo aí, filho? Esse é o perigo, esse é o perigo. Isso tem acontecido muito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a parte científica aí do trabalho que você vem desenvolvendo, que eu acredito que é muito bacana e que tem a ver, algo novo, que é uma tendência. Sim. Que inclusive nós tivemos clínica, né? E como gestores tivemos. Eu brinco, eu falo, quando eu descobri que existia o lipedema, eu virei para a Débora e falei assim: gente, quantas pessoas a gente não tratou como celulite? Na verdade, eu acho que ele virou para mim. Acho não, ele virou para mim e falou: você tem lipedema. Sério? Porque eu tenho mesmo, mas depois assim, vou te avaliar, olha tá? só. Não, eu já fui diagnosticada mesmo com grau? Lipedema. Não, é o grau 1 ainda, né? Só que é a nossa dificuldade, né, de ficar tentando lá tratar uma gordura, uma celulite que nunca... mas eu falo sofrendo, vocês, né, com eu já errei demais. Eu já errei. Eu lembro que, assim, antes, sem ter o domínio, eu comecei a palestrar de lipedema 2022 para 2023. Então, eu estou falando de lipedema desde 2023. Comecei a ver posts no meu Instagram. Tem post meu de palestra no lipedema 2022 a 2023. Então, eu tenho palestrado há um tempo. Hoje deu um boom, né? Mas, assim, aí eu ficava pensando assim, gente, aquela paciente que eu só piorava a celulite. Falei, gente, não sou boa, não é possível. Hoje ela voltou, esses dias ela voltou, tempo atrás ela voltou. Pri, eu tenho lipedema, você já tentou de tudo aqui na minha perna, não conseguiu, desistir. Aí eu fui avaliar e tinha lipedema. Então, assim, e aí é onde eu falo, muitos profissionais estão deixando de entregar resultado por falta de conhecimento no lipedema. Ou então piorando o quadro do paciente por causa da falta de conhecimento. Porque nessa parte prática científica, nessa parte do dia a dia, antes de tudo, a gente tem que saber avaliar, tem que saber entender a condição, tem que saber qual a estratégia correta para aquela inflamação do dia. Aquela paciente tem que ser reavaliada todos os dias. Ela tem que ter orientação. Ela não pode deitar na sua maca inflamada ou, se estiver muito inflamada, monta a estratégia desinflamatória e depois trata o que vê. Então, assim, a estratégia é tratar o que sente, depois tratar o que vê. Que o sente é os sintomas, né? E trata o que vê é o que ela vê esteticamente. Então, assim, no Estetica, eu palestrei, né, sobre lipedema. E lá a gente está falando sobre isso, a importância e a função da estética no lipedema. E foi incrível o seu simpósio. Gente. Aqueles casos clínicos que você apresentou, surreal. E as agregou muito. Eu vi o público todo. Eu vi que as participantes, os profissionais estavam ali filmando. Eu já estou querendo TBT de todo dia. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Foi. E lá nós mostramos mesmo essa importância da estética no manejo de lipedema. Tivemos vários profissionais, né, de todas, da equipe multidisciplinar, mas a estética foi a mais esperada, porque era um congresso para estética, né? E querendo ou não, para esteticista, e querendo ou não, como que eu consegui mostrar que nós conseguimos agregar e dar qualidade de vida para os pacientes? Foi surreal. Graças a Deus. Sim, sempre. Parabéns. E qual que é o maior problema, a maior dificuldade que você vê com seus alunos, seus mentorados, na questão do tratamento? Qual que é o maior erro que o profissional da saúde estética comete hoje ao avaliar uma paciente com lipedema ou não? Sim. Não, vamos lá. O que entrega resultado errado, avaliação errada. Se você tem um planejamento errado, consequentemente você vai executar errado e não vai entregar resultado. Então, o primordial no lipedema, que eu acredito assim, Jonathan e Débora, se você está apta a atender, no mínimo de conhecimento você tem que ter. Então, não cabe na minha cabeça que tem que ser conhecimento do tema, porque o conhecimento do tema deve ser o básico. Para você oferecer uma mentoria, você tem que saber o que você vai mentorar. Exato. Agora, então isso eu não vou colocar nem em pauta, porque é o básico do profissional entender sobre o tema.
Agora, além disso, que é conhecimento, né? É exatamente saber avaliar. Porque se você não sabe identificar se já tá tudo errado. Se você não sabe o estágio, se você não sabe a inflamação, o que eu posso fazer de eletroterapia? Se você não sabe qual é a eletroterapia e como a forma certa de tratar, também não entrega resultado. Então, o que eu acho que erra muito é a avaliação errada, que traz o planejamento errado. E aí tem piora da inflamação, tem piora dos sintomas. E aí, em vez de melhorar, a gente entra com a paciente frustrada e sai 3 vezes mais frustrada. Então, o que é? Avaliar de forma correta. Fazer uma avaliação tecnológica. Entende essa paciente. Entende a dor. Cada paciente é única. Exato. Entende a dor da paciente. Às vezes a paciente, a mobilidade dela está ótima, mas ela não consegue sentar, agachar para brincar com o filho. E aí você vai entendendo onde que é a anatomia daquela paciente e exatamente onde que está a dor, onde que está a maior concentração. E aí você consegue entregar resultado de forma além da estética. Nós estamos dentro da estética, mas o nosso trabalho com lipedema é além da estética. A gente traz conforto, qualidade de vida e bons resultados também. Perfeito. Posso aproveitar e dar um spoiler, Pode. gente? Não, eu preciso falar. Nós estávamos aqui nos bastidores, antes aqui de começar esse episódio. E a Priscila, Priscila é embaixadora do Beauty Summit 360, Já falei, né? se não for, eu chego lá de surpresa. Falou, por que não falar de avaliação corporal no Beauty Summit 2026, gente? Quem gostou aí desse tema, Sim, comenta aqui. Isso aí. Queremos Priscila Nardi na avaliação. Não, e nós, porque assim, eu e Jonatas, pensamos 3 anos Futuristas, depois. Futurista total. A Débora que puxa a gente um pouco, né? Cadê, ó? A Débora fala assim, ó, gente, vocês estão flutuando muito. Calma. Calma. Vamos sonhar. Vamos para baixo? Nós, não. E aí a gente tá arrumando uma dinâmica. Vamos dar spoiler? Pode dar. Aí eu não consigo ficar sem dar spoiler. Nós estamos arrumando uma dinâmica incrível para avaliação. Então, a gente vai mostrar a diferença ao vivo de uma avaliação tradicional para uma avaliação bem executada. Olha que Ô, gente, vocês vão... gente, vai ser não dá incrível. para perder. Não pra dá, perder. não dá. Certo? E assim, com muito baseamento científico. Exato. Nós vamos trazer de forma lúdica, de forma ao vivo, mas mostrando como que isso influencia no seu faturamento. Porque nossa função aqui, de vocês no Congresso, é fazer com que o nosso profissional cresça e ganhe dinheiro. Que o negócio tenha lucro, né? Porque muitas vezes você está trabalhando até o final do E mês. aqui, ó. E às vezes até fatura, viu, Priscila? Mas Fatura, não tem faturamento, administração. mas não tem lucro. E aí o mal é achar que tudo que é faturamento É lucro. lucro. Exato. E assim, né? Né? Inclusive, na palestrando, né, no Estética, na nossa palestra a gente perguntou sobre qual é a média de faturamento. Gente, Qual que tá a média? não, 90% não sabia quanto que tinha faturado no mês anterior. Que isso? 90% não sabia. Daí eu perguntei lucro. Não sabe. Não sabem. Na verdade, muitos ali, pelo visto, não tinham lucro nenhum. Você não deixou o estavam no cartãozinho de prejuízo. vocês caírem no pé, não? Na verdade, acabou a palestra, eles vieram para o nosso stand querendo saber da mentoria, porque não sabem os números, não acompanham, daí confunde muitas vezes, acho que entrou, já posso Sim. guardar, eu vou usar, não separa o pessoal do jurídico. E aí é aquele caos. Mas isso é importante, porque isso você, sabendo administrar, você consegue fazer tudo que a estética permite. Eu falo muito, não é só, vou falar assim que meus irmãos são médicos, mas não é só médico que pode conquistar as viagens mais maravilhosas. Nós, profissionais da estética, a gente pode ir para onde a gente quiser se estiver bem organizado, se tiver organização. Então você consegue sim conquistar aquele carrão, uma casa dos sonhos, se tiver planejamento. E se tiver os meus mentores. Não posso deixar de falar. Eu fico feliz até porque você tá mas é real. Não, mas eu tô falando a verdade. Sim. Vocês acham que tô... Na Não verdade, acho. gente, com gestão financeira, né, Gente, você consegue. Se você tem visão, sabe onde Sim. você quer chegar, Exatamente. na verdade, tudo começa
a nossa mente. É lógico. É você determinar aquilo que você quer para sua vida, acreditar que você é capaz e correr atrás. Porque não tem que correr atrás. Não dá pra... A gente tem um Deus que a gente tá com todas as coisas com a gente. Depois a gente tem nosso esforço e a gente tem nossa determinação. É o que ele mesmo diz, né? É tudo que for bom nisso pensai. Exatamente. Não. E, gente, eu sei que não é o propósito, né? O propósito do nosso bate-papo aqui no Estética e Mercado, mas eu preciso falar algo. Vamos falar de Não, eu queria falar uma coisa. Não é Estética e Mercado, a gente quer falar de negócio, quer falar do mercado, mas não tem como a gente não citar, né? A gente tem visto, acompanhado a transformação que Deus tem feito na sua vida. Ai, amor. E é incrível. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Né? Como que foi que você encontrou? E a gente sabe, né, Priscila, que quando a gente... Bom, eu perguntei e já quero falar aqui, que eu me empolgo. Mas Me escuta, eu falo que como que Deus tem feito de uma forma tão incrível que eu não imaginava que eu ia influenciar tantas mulheres a querer essa transformação em Cristo. E assim, foi exatamente, eu me rendi, primeiramente, todo mundo, os pastores, as pessoas cristãs falaram comigo assim, Deus tem um propósito na vida. Eu pensava, lógico que tem, fala isso para todo mundo. Eu pensava isso, fala isso, lógico que tem. E aí, hoje eu entendi que o propósito que Deus tinha na minha vida. E quando eu me rendi mesmo, eu falo que Deus, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor, né? E não é aquele, você errou. Não, eu falo que Deus foi tocando porque Ele queria algo de mim. E Ele queria isso porque a gente tem que falar de Deus, a gente tem que propagar o que é mais, que completa a gente de verdade. E aí foi exatamente quando eu decidi. E a decisão, como que eu encontrei? Decidindo encontrar. Porque Ele sempre esteve me esperando. Né? Então, quando... Ai, eu vou falar. Não, eu também. Olha aqui, gente. Já tô aqui com olhos. Ai, meu Deus. Peraí. Então, assim, quando eu decidi querer mesmo, né? Estar na presença, Ele já estava lá me esperando há muito tempo. E aí, muitas pessoas falam assim... Ai, Deus esqueceu de mim. Não. Deus está com o seu propósito na mão, esperando a sua decisão. Exatamente. E a gente que afasta do propósito de Deus. Não. Né? E a gente sabe que Deus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitos profissionais ficam quebrando cabeça e às vezes achando que é marketing ou é processo. E às vezes, né? O que ele precisa é só colocar Deus ali no centro do negócio, né? E muitas vezes, gente, na correria, nos altos e baixos que a vida de um empreendedor passa, se a gente não tem Cristo em nós, que somente Ele para nos consolar, para nos conduzir e trazer a paz que excede todo entendeu? E às vezes o profissional da estética fica sufocado. Quantos profissionais estão desmotivados, sobrecarregados, né? A gente tem uma até falei no último Beauty Summit sobre a minha virada de chave. Uhum. Virada de chave. Daquele que você preencheu. Exato. E até o Justo fala, muita gente fala, mas o Justo fala uma coisa que é bacana. Uhum. Não é o dinheiro que traz a alegria. Não é, gente. É a alegria que vai fazer com que você ganhe. Agora, sem essa alegria verdadeira, o que você tem? Desespero, falta de confiança, falta de visão até. E a gente acaba pegando a falta, esse vazio dentro de nós, que a gente sabe que só em Jesus a gente preenche em outras coisas. Exato. Em bens materiais. Não, e quantas pessoas, né? Vamos falar do nosso segmento mesmo da estética. Então, aí, com dinheiro, tem aí muito bem sucedido, mas mesmo assim tem reconhecimento, né, das pessoas, mas mesmo assim tem um vazio por dentro. Ontem eu estava conversando com uma professora que tem um stand aqui super qualificado no mercado e ela virou para mim e falou assim, Pri, ela é católica, e falou comigo, Pri, eu tô vendo tanto sua mudança, me ensina aí como que é isso, porque assim, eu tenho condição, mas à noite eu sinto um vazio. Eu falei com ela assim, esse vazio eu não sinto mais. Eu choro à noite, gente, orando a Deus, agradecendo porque é surreal, a gente não consegue explicar, mas é uma coisa que preenche a alma, que você tem vergonha de pedir qualquer coisa para Deus. Ai, Deus, me dá eu não tenho coragem de pedir bem material para Deus nenhum, porque nada me falta mais. Eu sou preenchida
por completo em tudo na minha vida. E só foi em Jesus. Só a graça dele nos só basta, a graça. né? E, gente, é uma felicidade. À noite, Exato. eu dormindo, eu fui dormir, orar e comecei a chorar compulsivamente esses dias para trás. E eu falando com Deus, Deus, eu tô chorando pela sua presença. Como que é gostoso sentir a sua presença e sentir preenchida e que nada me falta. Eu tenho certeza que nada me faltará, porque o que eu busco é a graça, e a graça eu tenho. Eu sei E que eu assim, tenho. Jonas, se você puder, compartilhe um pouquinho do Não, seu eu testemunho, falo até alegria. para você Não, falar alegria. daquela A virada de chave. não, do carro. Ó. Eu quero que você comente Isso, aqui a história do é. carro. O que você Exatamente. sentiu naquele momento? Não, o que eu falo para as pessoas, eu era uma pessoa que a minha alegria era Em bens, fora. roupa, Não, fora. bem, gente. Sempre fui essa pessoa que todo mundo vê. Sim, Converso, também. gosto de brincar, sou uma pessoa alegre, bacana. Mas por dentro. Ele era faltava algo que eu baladeiro, não viu, sabia o gente? que era. Baladeiro. E aí o meu negócio era, realmente eu tinha uma ambição absurda. Sim. Não, eu vou ter. Até que um dia eu falei assim, cara, eu não quero mais nada. Eu não quero nada disso. O que eu quero? Alegria real. Pronto. Eu quero não ter dinheiro e estar feliz. Se eu não tiver amigo, eu quero estar feliz. Se eu não tenho, enfim, nada, nem casa, nem nada, eu quero estar feliz. Eu não quero depender de coisas Sim. para estar feliz. E aí eu estava, inclusive, assistindo uma pessoa, e a pessoa falou assim, Você assistindo televisão? assisto Televisão. TV. Cara. Posso dar um Aham. recado para uma pessoa que está assistindo? Eu falei, sou louco, né? Pode. Você falou, respondeu, pode? Aí ela falou assim, você está querendo essa alegria que eu estou te dizendo que existe e está perguntando por que você não sente essa alegria. E Deus manda dizer o seguinte, Meu Deus. buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Meu Deus. E aí na minha cabeça eu falei, bom, então eu vou buscar. Pronto. Ok, Onde? desafio feito. E eu não gosto de desafio, Sim. eu não gosto, mas esse desafio feito, vou buscar. E aí eu comecei a ler, comecei a frequentar, comecei a buscar e Sim. nada. Nada de encontrar. E um belo dia eu tinha um carro velho, mas velho, pensa num carro velho, Sim. que a Débora empurrou, por isso que casei com ela. Nossa, olha, isso que é Ai, meu amor. Deus. E não tinha gasolina, não tinha dinheiro, eu estava indo fazer um trabalho voluntário até. Sim. Eu estava tão feliz, Ó, que beleza. alegre, cantando, feliz, e vi uma vozinha falando assim, nossa, mas você não tem dinheiro, tá sem namorado, tá sem amigo, sem nada. Que se acabar a gasolina agora, aqui, tava só o cheiro a gasolina. Sim. Você vai ter que ir para casa a pé e não tem nem dinheiro para buscar esse carro. E eu feliz, e aí veio, e eu falo, Espírito O Santo, Espírito Santo fala o tempo. lembra aquilo que você me pediu? Nossa. Tô te dando. Ai, que lindo, gente. Então, E Não assim, tem problema chorar, não, Jonas. Essa Você já foi- tá aqui, gente. essa foi a virada de chave. tá todo mundo emocionado. Porque a partir daí, quando você tem uma alegria real, É. uma alegria verdadeira, que você acorda pela manhã Exatamente. e você diz assim, cara, tô bem, Que delícia. casa tá... Tô bem. Tô ótimo. Porque a gente não tá à mercê de problemas. A gente vai ter tribulações. Sim, com certeza. Mas a gente não perde essa paz. Entende? Exato. A gente tá confiante. E você consegue enxergar, inclusive, ter calma Pra ter... para enxergar a solução dos problemas. Exatamente. E aqui, Porque e a Deus alegria toca não em falta. tudo, né? Deus toca em tudo. Nas minhas vestes. O Espírito Santo não deixou eu usar as roupas que eu usava mais. Essa Não, é roupa aqui- visível, Não, Priscila. A gente Amiga, viu sua desculpa. transformação ali no Instagram. Foi assim, ó. Aqui, é ó. outra. Essa roupa aqui, o decote era aqui. Aí eu que te fiz. Gente, eu não consigo. O meu cabelo natural. Eu usava escovinha 3 vezes a semana. Deus. E assim, não tem nada a ver escova, gente. Linda e maravilhosa de qualquer É, jeito, né, não, gente? mas assim, não tem, escova não é pecado. Ah, agora tudo é pecado. Os outros pensam isso. Não é isso. O negócio é, o Espírito Santo queria me mostrar uma versão que eu não conhecia, que ele falou comigo assim, você acha que você é bonita? Ô, amor, vem cá. Me apresentou uma versão muito maravilhosa que hoje me reencontrei. Então, hoje, eu gostava de mostrar minhas pernas. Hoje não mostra nada, só meu marido que pode ver. E aí, o que acontece? O maridão lucra. E aí, o que acontece? Hoje, tudo ele mexe. Então, ele trabalhou em tudo na minha vida. Eu peguei todas as minhas roupas, todas, e dei tudo para um bazar na igreja. Não, Aí eu falei com o marido, né? Aproveitar, né? E falei com o Espírito Santo, tô dando tudo, prospera um pouquinho a mais, e podia comprar.
E aí Deus faz sempre o melhor. Não, é perfeito. Até aproveitar e falar algo aqui que é muito importante, né? Sabe o que a gente está falando, né, num podcast de estética, negócios? A gente está falando de religião? Não, pessoal, não é religião. Não é É uma questão religiosidade. assim, ó, eu até vou fazer o desafio. Aham. Busca essa alegria. Isso. É assim, a alegria verdadeira. Alegria Completa. que excede todo entendimento. Todo. A Vocês não fazem alegria ideia. que é boa, perfeita e agradável. E agradável. Ai, meu Deus. É isso, não é religião. Mas deixa eu te falar, as pessoas hoje estão carentes de Deus. Aquele hino, né? Porque pararam de falar dos céus. As pessoas esqueceram que tudo que é conquistado aqui é por causa que Deus está nos abençoando. Então a gente tem que propagar. E aqui não é sobre religiosidade, é sobre o Pai que é único. Exato. Então, assim, hoje as pessoas. Mas eu tenho recebido tanto carinho e tanto depoimento das pessoas falando assim comigo, Pri, eu também palestro. E eu tinha muita vontade de falar de Deus nas minhas palestras, porque eu sempre inicio as minhas palestras com culto. Eu brinco que é um culto, mas eu falando de Deus. E aí as pessoas falam assim, Pri, e eu palestro e eu tinha vontade de falar. E hoje o Espírito Santo falou comigo lá, pode falar. Aí, agora eu vou falar de Deus. Aí a outra, Pri, meu casamento, esses dias, eu tava orando, né, que eu oro 15 e às 3 da manhã. E eu falo com Deus, quando eu tiver um compromisso, quando acabar o compromisso, eu vou orar. E aí, 15 horas da tarde, 3 horas da manhã. E eu mostro no Instagram, porque eu quero fazer com que as pessoas encontrem a mesma paz, a nossa paz, que eu sei que é só por uma decisão que a gente encontra, querer seguir. E aí, ela falou, Pri, eu tinha vergonha de orar na minha casa esses dias. Eu encontrei com ela ontem, ontem não. E aí, acontece, eu encontrei com ela lá no Estética. E aí ela falou comigo assim, Pri, eu tinha vergonha de orar. E meu casamento não estava bem. E começou a falar do casamento, da vida que estava muito difícil. Ela falou que agora, o seu exemplo de orar, eu comecei a orar na minha casa, meu marido não está brigando mais, a minha casa está uma paz, eu não estou tendo vergonha de orar em voz alta, repreender. Então, assim, a gente influencia. E quem não conecta, tá tudo bem. E Priscila, tudo você bem. falando, né, o quanto esse encontro fez você reconhecer e aceitar a Priscila aí, né? Exatamente. Isso aconteceu também comigo. Com você. Inclusive, eu estava com a Cecilina Campos, maravilhosa, Ceci, ó. Ceci também faz parte do Beauty Stars 360. Inclusive, leiam um livro. Opa, peraí. Deixe de ser besta. Inclusive, leiam um Esse livro. é o título do Deixe livro, tá, de ser pessoal? besta, Deixe de gente. ser besta. Esse livro da Ceci, maravilhoso. Incrível. Que traz esse despertar, né? O processo aí de um Profissional, autoconhecimento. E eu estava num período, eu passei por um período onde eu parei de olhar para mim. E eu tava muito viva, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa intensa, que ama trabalhar, não tem tempo ruim para mim. Tô sempre ali muito conectada, porém eu estava morta por dentro. E não acreditando mais em mim, não acreditando no que eu era capaz de conquistar. E a Ceci virou para mim e falou, Débora, o que tá acontecendo com você? Você tá uma borboleta! Eu falei, Ceci, isso é Deus na minha vida. Amém. Porque na pandemia eu estava numa oração e Deus, eu pedi para que Deus trabalhasse em mim. E Ele foi mostrando, foi um processo de autoconhecimento tão transformador na minha vida, que Ele foi mostrando exatamente a mulher que Ele sonhou para que eu fosse, né? E falando, filha, é isso que eu quero de você. Então, hoje eu tô aqui sem vergonha falando, até me emociono, viu, gente? Meu Deus. Porque não isso se chama quando a gente abre espaço para falar, Deus, eu preciso. Exatamente. E a gente vê tantos profissionais desacreditados de si mesmo, colocando o seu desmotivados, mulheres que têm potenciais incríveis, que têm conhecimento tanto quanto, ou até mais que Priscila Nardi, mas não tem coragem de pôr a voz ao mundo. Exatamente. Busque o Senhor, porque Deus vai mostrar o potencial que você tem. Porque Ele, é somente nele que a gente consegue reconhecer verdadeiramente a essência, né, de quem nós somos. Ai, gente, desculpa, se quiser cortar aí, pode cortar. Não, que cortar. Eu falo que é exatamente isso. Hoje as pessoas estão colocando o seu dom, a sua potência em jogo
e achando que ela é uma pessoa ruim, uma péssima profissional, desistindo, mas o problema está nessa falta de reencontro. É exatamente isso. E eu vejo muito isso também. Ai, gente, esse episódio aqui, ó, se ficar, a conversa aqui vai rodar, mas 2 horas aqui de conversa, porque é maravilhoso. Já marcar até uma segunda etapa. Vamos marcar um segundo encontro aqui. Priscila, um prazer te receber. Igualmente. Obrigada por dedicar esse tempo aqui. Ai, eu amo estar com vocês. Foi maravilhoso, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser o segundo episódio com Priscila Nardi, comenta aqui. Amém! Amém.